Fala, aprovado! Tudo bem com você? E aí, quer aprender o que é citação direta? Isso mesmo, de uma forma descomplicada e sem enrolação? Vem comigo! Meu nome é Amanda Garcia, do Zero ao TCC, e hoje eu vou te explicar exatamente o que é uma citação direta, seja ela longa ou curta. Vem comigo aprender? Mas antes, deixa aqui seu like já, dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e não se esqueça também nos siga nas outras redes sociais, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo que a gente produzir, beleza? Além disso, entre no nosso canal do Telegram. Lá disponibilizamos conteúdos exclusivos. Se você ainda não está, não perca essa oportunidade. O link está na bio do nosso Instagram, beleza? Vamos agora, sem enrolação, aprender essa tal de citação direta? Segundo a BNT, citação direta nada mais é do que a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Vamos facilitar isso daí? Vamos trazer para o nosso jeito mais simples e descomplicado aqui do Zero ao TCC? É um copia e cola da obra de um autor que você escolher, tá? De um fragmento dessa obra que você escolher, para enriquecer o seu trabalho, fundamentar o seu trabalho e também, para não cometer aqui o crime do plágio, a gente faz ali uma estruturacinha de citação, seja ela autor-data ou numérica, dando os créditos ao autor. Dessa forma, você se livra do crime do plágio e tem o direito de usar um conhecimento que já foi estruturado por outra pessoa no seu trabalho científico, beleza? Simples assim, sem dificuldades. Agora, eu queria dizer para vocês que existem dois tipos de citação direta. Quando eu faço um copia e cola que tem menos de 3 linhas, certo? Eu faço lá um copia e cola, tem menos de 3 linhas, é o tipo de citação que eu digo citação direta curta, porque ela tem menos que 3 linhas. E tem uma padronização para poder fazer esse tipo de citação. Vou explicar para vocês depois aqui no computador, que eu quero mostrar realmente exemplos para ficar bem visual e medular. Outro tipo de citação que temos é quando ela tem mais que 3 linhas. Fiz um copia e cola lá então, Amanda, e deu mais que 3 linhas. Que tipo de citação é esse? E eu quero deixar exatamente igual o autor fez, né? Não quero mudar nada. Então, é uma citação direta longa. Por quê? Porque aqui ela tem mais que 3 linhas. E aí, a gente tem uma outra estruturação para poder fazer esse tipo de citação. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, aqui na tela do computador, mostrando exemplos de como é que faz a estruturação dessa citação direta, seja ela curta ou longa. Beleza, pessoal? Então, vem comigo, vamos lá na tela do computador, que juntos a gente vai entender de uma vez por todas como é que faz citação direta, que é tranquila e pode enriquecer muito o seu trabalho científico. Show? Vamos lá então, pessoal. Já vimos o que é a citação direta. E para poder me embasar para fazer essa aula, eu peguei a NBR 1520, tá? Da ABNT. Tamanha a importância da citação que fizeram uma NBR só para isso, tá? Para deixar bem claro, e é isso que eu vou estar destrinchando para vocês, tá bom? E hoje eu vou falar sobre essa citação direta. Como a gente já viu mais ou menos o que é, agora eu vou passar realmente como é que faz essa estrutura. Vimos que tem citação do tipo curta e longa. Curta até 3 linhas e longa maior que 3 linhas. Agora a gente vai aprender sobre a citação direta curta, tá? Ou seja, que tem um número inferior a 3 linhas, beleza? Bom, então vamos lá, Amanda. Citação direta curta. Menos que 3 linhas, isso a gente já sabe, né? Como é que a gente faz para poder padronizar, então, para fazer a referenciação? Na verdade, a citação, desculpa. A gente deixa dentro do próprio texto, ou seja, vai estar lá dentro do próprio texto a citação, só que a gente coloca aspas. Isso mesmo. O fragmento que você retirou lá do autor consultado, você vai colocar ele entre aspas. E logo depois a gente vai fazer uma composição, uma estrutura, padronização, para poder fazer essa citação. E o que vai compor essa padronização? A gente vai precisar da autoria, e aqui pode ser simplesmente o sobrenome do autor, ou da instituição, por exemplo, você pegou de do IBGE, então aqui é uma instituição que vai entrar, tá bom? IBGE. Vai entrar também ano de publicação, tá? E aqui, no caso da citação direta, a gente precisa ter a paginação, beleza? Fiquem atentos a isso. E se houver, também você vai colocar volume, tomo e seção. E a gente vai ver como é que faz pra gente colocar isso daqui, tá? Basicamente, a gente vai separar por vírgula e vai abreviar. A página vai ficar, por exemplo, só o P, um pontinho e o número da página. Um volume seria o V, o pontinho e o volume, tá bom? Vamos lá, então. Exemplo de número 1, de citação direta do tipo curto. Bom, aqui a gente pode observar alguns aspectos que eu já falei para vocês, inclusive. Primeiro aspecto, está entre aspas, ou seja, a gente tem aqui um texto e aí inicia a citação que o autor fez.
E ele colocou isso entre aspas. Como vocês podem observar, tem menos que 3 linhas, tá? Tá, Amanda, você disse que tem uma padronizaçãozinha pra gente fazer aqui. Sim, tem. Observamos aqui, a gente tem aqui então o nome do autor em caixa alta, na verdade aqui é o sobrenome desse autor, tá? Temos aqui o ano de publicação e temos aqui também a paginação. E observe aquilo que eu falei para vocês, é separado por vírgula, tá? Entre parênteses nesse caso, mas a gente vai ver um outro exemplo que pode, o nome do autor ou da instituição pode vir fora. Mas aqui, essa é a padronização clássica de uma citação direta curta, beleza? E aqui a questão da página é a abreviação, não vem página 123, vem o P, um pontinho e 123. Se tivesse volume, seria V, um pontinho, vírgula aqui, né? V, um pontinho, 1, por exemplo. E aí fecha parênteses, algo nesse sentido, beleza? Bom, então aqui, mais uma vez, sobrenome em caixa alta, ano de publicação e paginação. Segundo exemplo, aqui podemos observar que tem a mesma composição, tá? Então, a gente tem aqui no texto, o texto sendo interrompido aqui pela essa citação, entre aspas, por isso que eu sei que é uma citação direta, curta, tá? Ela tá entre aspas. Aqui ela não tá numa folha normal, né, pessoal? A 4, eu trouxe isso aqui só para poder exemplificar para vocês, mas eu quero que vocês observem isso junto comigo que eu tô falando aqui, tá bom? Bom, Lopes 2000, página 225. Mais uma vez, qual é a padronização então? Entre parênteses, caixa alta, sobrenome do autor, vírgula, ano de publicação, vírgula, o página abreviado e a paginação. Fecha parênteses, ponto, fechou ali, né, o nosso citação do tipo direta curta, beleza? Mais um exemplo para ficar bem medular para vocês. Exemplo de número 3 agora. Vamos lá? Essas setas minhas aqui é uma beleza, né? Sai tudo bagunçada, mas vamos lá. O importante é o conhecimento. Bom, aqui eu trouxe para vocês identificarem que aqui o nome do autor, ele não ficou dentro do parênteses. E isso implica que ele não vai ficar em caixa alta. Somente a primeira letra do nome fica em caixa alta, beleza? E aí os demais dados, sim, vêm entre parênteses, como no outro jeito a gente já viu, né? Ano de publicação, vírgula, abreviação da página e o número da página. Fecha parênteses, abre 2 pontos e ali o autor colocou a citação entre aspas. Aqui tem uma coisa também que a gente vai aprender, que ele fez uma supressão aqui e utilizou aí, então, colchetes com 3 pontinhos dentro. Mas a gente vai falar disso ainda, tá bom? Então, observem que essa aqui também é uma estrutura de citação direta curta que pode ser usada. E nesse caso, o autor preferiu colocar segundo Sá, e aí ele colocou aqui. Como vocês podem observar, pessoal, esses 3 exemplos, eles vieram no formato, no sistema de chamada, né, que a gente fala autor-data, porque a gente tem o nome do autor e a data, basicamente, de coisas mais importantes, né, de componentes mais importantes. Mas eu poderia só colocar essa frase, aqui contextualizada, né, e aqui em cima, por exemplo, colocasse lá, se fosse no sistema numérico, o número 1, se fosse a primeira citação do meu trabalho, por exemplo. Entendeu? E isso aqui, pessoal, vou apagar aqui, né? Seria o sistema numérico. Mas eu vou dar outros exemplos mais à frente para ficar mais claro. Vamos lá, então. Agora a gente vai falar da citação direta longa. Bom, se vocês ficarem com alguma dúvida a respeito da citação direta curta, deixa aqui nos comentários, tá? Que a gente faz um outro vídeo explicando a dúvida que vocês tiverem. Porque a minha intenção é que vocês saibam exatamente como é que se faz uma citação direta curta, tá bom? É bem tranquilo. Colocou entre aspas, vamos recapitular. Colocou entre aspas, vai ficar dentro do corpo do texto mesmo, tá? E aí você pode fazer dessas 2 formas que eu mostrei. Ou segundo o autor, e aí só a primeira letra do nome dele vem em maiúsculo, né? Como o exemplo atrás. E entre parênteses, ano e paginação, beleza? Ou você pode colocar tudo entre o parênteses, que é o mais comum, tá? E aí vai vir o sobrenome do autor, desculpa, em caixa alta, ou o nome da instituição, tá? Até a primeira vírgula em caixa alta, vírgula da ano de publicação, vírgula paginação, fecha parênteses, ponto. É isso, pessoal. Basicamente seria isso daí. Agora vamos lá falar sobre a citação direta longa, beleza? Bom, aqui tem mais de 3 linhas, nesse caso. E como é que funciona, Amanda, então, a citação direta longa? A citação direta longa, ela tem uma outra configuração. E qual seria essa configuração, Amanda? A gente tem que dar um recuo
de 4 centímetros, tá? Da borda ou da margem esquerda aqui, para que você consiga ter ali uma padronização de uma citação direta do tipo longa, beleza? Eu vou mostrar no exemplo para ficar mais claro para vocês, tá? Mas só se atenham a isso mesmo. Então, a gente dá um recuo de 4 centímetros, não é necessário, dispensa aqui as aspas, porque eu vou estar recuando esse texto, 4 centímetros da margem esquerda aqui, né, que seria. E daí a composição, outra coisa também é o tamanho. Por exemplo, se o meu texto ele tem ali um tamanho de 12, Arial 12, como é que vai funcionar quando eu fizer ali uma citação direta longa? Bom, eu vou fazer com a mesma letra, Arial, só que agora, ao invés de ser 12, continuar no mesmo tamanho padrão do texto corrido, eu vou dar recuo de 4 centímetros nesse parágrafo, nesse fragmento que eu estou citando, certo? Fazendo a citação direta. E vou colocar em Arial 10, porque o corpo do texto está 12. E a citação longa, direta longa, ela deve ser um tamanho menor do que o texto está corrido, beleza? E aí a mesma coisa da composição. A gente tem lá, nesse caso do sistema autor, data, que a gente está focando aqui, né? A autoria, ano de publicação, paginação e se houver volume, tomo e seção. No mesmo padrãozinho abreviado, tá? Vamos então ver exemplos para ficar mais medular, Amanda? Bora. Longa, mais de 3 linhas. Já sei disso, né? Bom, aqui a gente tem um exemplo de um texto. O sistema de citação é o mesmo, tá? Então, autor... Opa, tá ruim demais isso aqui, né, pessoal? Mas vamos lá, né? Guerreira, não desiste. Aqui continua ruim, com o mouse fica difícil, mas vamos lá. Aqui a gente tem o sistema autor-data, pessoal. Autor em caixa alta, tá? O sobrenome do autor. Temos aqui o ano de publicação e a paginação. Outras características, temos aqui o recuo de 4... Vamos supor, né, pessoal, aqui a gente não tem, como eu falei, uma demonstração real, mas suponha que está lá na página A4 normal, certinho, certo? E daí você vai dar um recuo de 4 centímetros da margem esquerda e vai colocar lá a sua citação. Outra coisa, o tamanho da letra. Observe que aqui eu coloquei uma letra um pouco mais reduzida, para mostrar para vocês que também deve estar reduzida, ou seja, se eu estou lá escrevendo Arial 12, quando eu for fazer a citação direta do tipo longo, eu coloco Arial, só que agora 10 e não 12, beleza? E dou esse recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Bem tranquilo. Mais uma vez, citação direta longa, segundo exemplo que a gente vai ter aqui hoje. Mais um fragmento de texto, onde eu tirei exatamente como está lá no trabalho do autor, certo? Trouxe para o meu e coloquei aqui. Faço padronização de citação. Aqui foi usado autor-data. Então, a gente tem aqui sobrenome do autor, temos o ano de publicação e a paginação. Veja que página abreviada. Beleza? Se fosse no sistema, pessoal, no sistema numérico, não teria isso daqui e teria só aqui um número. Por exemplo, seria aqui, sei lá, a 7ª sobrescrito o númerozinho 7. Aí, quando tivesse lá na referência o 7, estaria lá descrito a referenciação desse autor aqui, entenderam? Vou apagar aqui, porque a gente está focando no sistema autor-data, mas seria nesse sentido. Observe também aqui o recuo, né? Então, a gente já viu padronização, recuo de 4 centímetros, mais uma vez, tamanho tem que ser menor. Mais uma vez, só que agora eu trouxe um exemplo para vocês um pouco diferente, um exemplo de citação também direta longa, né? Porque a gente observa que tem mais que 3 linhas, como os outros 2 exemplos. Só que aqui, pessoal, a citação, essa padronização da citação veio fora. Então, segundo Fiorillo, 2012, e a página, certo? Aí colocou o fragmento com recuo de 4 centímetros da margem esquerda e o tamanho da letra é menor. Beleza, pessoal? Esse daqui é o que eu falei para vocês. Ou esse Fiorillo viria aqui dentro, em caixa alta, e aí vírgula 2002, vírgula paginação, tá? Mas aqui o autor preferiu colocar assim, né? Ele fora, então só a primeira letra fica maiúscula, as demais ficam minúscula. E aí fica nessa padronização. E aí, aprovado? Gostou desse vídeo? Simples e descomplicado de como fazer uma citação direta?
Se sim, coloca aí pra gente no comentário, hashtag sim eu gostei, porque assim eu vou saber que você tá curtindo esse tipo de conteúdo, nesse tipo de formatação que eu tô trazendo pra vocês. Mas, se você tem alguma crítica construtiva pra melhorar, deixa aqui também, porque a gente vai estar sempre crescendo junto com vocês. Show? Muito obrigada, um beijo, um abraço e até a próxima, aprovado!